Então, a gente vai abrir esse debate aqui, que é tão importante, que vocês todos aqui estão trabalhando lá na ponta. Vocês sabem o tamanho do desafio. A gente está falando, tem muita gente, muitos especialistas, legisladores, que conhecem a realidade, mas vocês são os operadores do direito. Vocês estão lá na ponta, vocês estão lidando com essa situação no dia a dia. Então, a experiência de vocês é muito importante. Então, eu vou abrir a fala para que vocês comecem a falar um pouco da experiência de vocês, e depois a gente vai abrir para o debate, lembrando sempre que a plateia pode participar, pode enviar suas questões e os nossos auxiliares vão pegar isso aí para que esse debate também seja enriquecido com a participação de vocês. Então, eu vou começar então com a doutora Daniele. Olá, tudo bem? Fico muito grata pelo convite, pela oportunidade. Queria dizer também que o meu local de fala é o de promotora de violência doméstica e familiar contra a mulher. No meu espaço de atuação, eu atuo nas questões de violência doméstica e também de abuso sexual infantil intrafamiliar, que corresponde a 80% dos casos de abuso sexual infantil, né? Então, a história do homem do saco, né, que a gente tem as crianças que nos contavam na infância, não é bem assim, porque o homem do saco, na verdade, esse risco todo está muito mais dentro de casa, com pais, avós, tios, padrastos, enfim, toda uma linha aí que se utiliza do acesso que tem a criança, da influência que tem em relação à criança para, enfim, né, praticar esse tipo de crime. No caso, quando a gente fala de abuso sexual infantil, a gente não pode desconsiderar que as violências intersubjetivas, elas têm uma história. A gente não tem como considerar isso como um dado. Hoje estamos falando de violência sexual contra criança e adolescente. A gente tem que remontar a história da nossa formação cultural. Quem foi que ajudou a formar este país, o povo, né? Então, quando a gente lembra das nossas meninas negras, lá no início de tudo, que os corpos eram utilizados pelos homens brancos para que, enfim, né, pudessem ter filhos. Nas nossas meninas brancas, que no século XIX, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, já eram mães casadas por sacramento da igreja, isso era totalmente permitido. A minha história familiar, por exemplo, vem de uma família cuja avó se casou com 13 anos de idade. Então, quando a gente busca na nossa história, enquanto povo, e na nossa história de vida, as situações de abuso, a gente vê de onde a gente vem. E a gente começa a compreender a larga, imensa tolerância social e jurídica em relação a esse assunto. Por que é tão difícil considerar o abuso sexual contra crianças e adolescentes como crime, né? E a gente pensa que isso ficou no século XVII, no século XVIII, porque, a partir de 1830, houve a primeira criminalização desses crimes de estupro, porque até então não era crime, né? Em 1940, a gente tem a primeira criminalização específica para os crimes de estupro que fossem cometidos contra crianças. Até 1940, não havia uma especificidade em relação aos crimes de estupro que eram, em caso, né, praticados contra meninos de 11, 12, 13 anos. A gente pensa que isso ficou lá na década, né, lá em 1940, no século XIX? Não. Quando a gente olha os dados de hoje, a gente percebe que o nosso país é o primeiro país em casamentos infantis na América Latina e o quarto no mundo, o que continua comprovando essa triste realidade, que a gente é complacente com isso, né? A gente pune, mas a gente pune mal. A gente pune mal porque ainda existe uma série de mitos envolvendo o momento em que a vítima vem relatar a sua história de abuso. Exige-se uma série de comportamentos das crianças que vêm relatar esses crimes. Elas são constantemente desacreditadas, elas são constantemente tidas como mentirosas, né? E são uma série de mitos que são colocados para inviabilizar que os homens que cometem esses tipos de crimes recebam algum tipo de responsabilização. Então, na verdade, quando nós vamos fazer um estudo a respeito disso,
apenas 8% das histórias de abuso sexual relatadas por crianças não são verdade. E desses 8%, 3/4 foram incutidos, foram histórias que foram incutidas nas crianças por adultos. Então, resumindo, a culpa é sempre do adulto, nunca da criança. E, ainda assim, há uma resistência enorme em se dar validade a esse relato. Uma outra questão é a forma como acolhemos estas crianças quando elas revelam este segredo horroroso. Há juízes, há promotores de justiça que exigem que essas crianças venham relatar diante deles os abusos que sofreram. Quem aqui já teve a infelicidade de sentar numa sala de audiência sabe o que é estar diante de um promotor de justiça e de um juiz, tendo que relatar. Então, vocês imaginem uma criança, 5, 6 anos, tendo que dizer isso. E, após muita luta, finalmente, foi agora promulgada uma lei tornando obrigatória a escuta especial de crianças vítimas de abuso sexual. É uma lei recente. Eu já aplico a escuta especial de crianças há muitos anos, há pelo menos 6 anos, nos locais onde atuo, com base em uma recomendação do CNJ, já fazia isso. E hoje o que eu espero é que os nossos meninos e meninas, tanto nas varas de violência doméstica, que é para onde vão os casos de abuso sexual intrafamiliar que são cometidos contra meninas, como nas, enfim, varas criminais comuns, para onde vão os casos de abuso cometido contra meninos, que, ao menos, se tenha como regra essa escuta redutora de danos, porque já é suficiente esse sofrimento terrível que essas crianças levam, enfim, que, pelo menos, neste momento, elas encontrem algum acolhimento. Obrigada, Daniela. Depois a gente quer falar mais um pouco sobre essa escuta especial aí. Então, eu gostaria agora que o doutor Eduardo nos falasse um pouco da sua experiência. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade e gostaria de falar um pouco sobre os desafios da prática, a partir do que eu percebo como uma falta de problematização da questão da violência sexual em relação às crianças e adolescentes. Uma falta de problematização que afeta não só a questão conceitual, mas também teórica e muito ditada pelo nosso moralismo. De cada um de nós que está aqui, que não conseguiu ainda nesse campo fazer um avanço que, desde a promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança, no Brasil, se deu em relação às outras áreas. Todas as áreas de direitos da criança, a gente passou de uma situação de um modelo assistencial, em que a gente focava nas situações de violência, por exemplo, abandono das crianças por negligência em relação por parte dos pais, a uma perspectiva de afirmação de direitos. Ou seja, uma criança que está em situação de abrigo, ela tem o direito à convivência familiar e, portanto, nós tentamos buscar que esse direito seja garantido. No entanto, na área da violência sexual, isso não se dá. Desde o início, com a própria história da Araceli, que com tanta emoção foi narrada pela cantora Fafá de Belém, a gente tem um comitê de enfrentamento à violência sexual, e acho que é sintomático, se vocês olharem a programação do evento, com todo respeito, não há, em momento algum, a palavra direito. Então, a gente tem dificuldade de falar de direitos sexuais de crianças e adolescentes. Então, temos alguns avanços. A gente tem, por exemplo, essa lei que a minha colega fala, da Lei 13.431, que o primeiro artigo fala que seria uma lei voltada à criação de um sistema de garantias de direitos da criança enquanto vítima, voltada para a prevenção e para a coibição da violência. É uma lei absolutamente omissa em termos de prevenção, porque não há justamente uma reflexão sobre que direitos estão em jogo. No anteprojeto de lei que foi apresentado pela deputada Maria do Rosário ao Congresso, do qual tive a honra de participar da redação, nós prevíamos, por exemplo, direito das crianças e adolescentes a não serem discriminadas por questões de gênero e de orientação sexual.
Se nós olharmos mais nitidamente essa lei, a gente vê que tudo que se refere à sexualidade de crianças e adolescentes foi abolido, como se essas crianças fossem ainda meros objetos de proteção que merecem nossas lágrimas, nossas emoções, mas não enquanto sujeitos de direitos que têm situações a serem defendidas. Não por outra razão, toda a discussão sobre gênero nas escolas tem sido tão fortemente criticada por alguns setores da sociedade, a distribuição de kit anti-homofobia nas escolas, e a própria discussão sobre a sexualidade adolescente. A gente tem, pelo Código Penal, é previsto que a idade de consentimento de crianças e adolescentes para práticas sexuais com adultos é de 14 anos. Mas isso coloca um desafio muito grande, se a gente pensar a grande defasagem e idade de seriação que tem nas nossas escolas, de meninos, por exemplo, de 14 anos, que convivem com uma menina de 13 anos e que podem namorar e estar explorando sua sexualidade. Esse menino, por mais que seja uma relação de amor, ele corre o risco hoje, de acordo com a nossa legislação, de ser processado por estupro de vulnerável. Porque, de acordo com a lei, uma adolescente de menos de 14 anos não pode consentir. Portanto, ela não teria direito de exercer sua sexualidade. Então, essa falta de análise e aprofundamento da questão dos direitos sexuais tem causado diversos impasses na prática, e eu acho que essa é uma grande oportunidade, e eu parabenizo a Folha de São Paulo por poder trazer esse debate à tona, infelizmente sem a menção aos direitos, mas acho que é uma oportunidade para a gente ressaltar que, sem isso, a gente não consegue... Mas acho que na temática, eu acho que na estrutura é importante. Essa aqui agora é o nosso espaço para falar de direitos. Mas a gente fala de proteção, o tema da mesa de rede de proteção, e não de defesa de direitos. E eu acho que isso não é um problema cultural. Eu acho que é importante a gente ressaltar, sem crítica alguma, porque aos organizadores, mas acho que é uma questão fundamental. E isso leva a uma segunda etapa que é importante, que é pensar a grande novidade que a Convenção e o Estatuto traz, é o direito à participação da criança e adolescente. Ou seja, que tudo aquilo que diz respeito à criança, ela deve ser informada, deve receber suporte para poder participar, deve ter oportunidade de escuta e sua fala deve ser devidamente considerada. Ou seja, em outras áreas, isso é muito fracamente implementado. Essa lei é um grande avanço, de fato, por garantir a possibilidade de um depoimento especial da criança e que ela tenha o suporte de um profissional adequado, mas ainda restrito à área criminal. A gente não pode falar em proteção restringindo essa proteção à mera criminalização da sexualidade quando ela impacta crianças e adolescentes. Então, acho que esse é um grande gap, mas tem um avanço na área criminal que permitiu, efetivamente, a gente superar uma cultura de desvalorização da fala da criança. A criança, normalmente, era, quando prestava depoimento, além do ambiente problemático de ter atenção da sala de audiência, sua fala sempre era desacreditada por fantasia, por ela ser criança, e aqui, com esses apoios, ela efetivamente tem condições de falar e de essa fala ser considerada. Então, essa rede, eu acho que ela tem que ser construída em torno desse direito à participação e em torno do reconhecimento de direitos sexuais em diversas áreas, para evitar que, quando houver violência, ela seja traumatizada e revitimizada, mas, sobretudo, para construir, efetivamente, campos de reflexão sobre essa sexualidade que previna, efetivamente, a possibilidade desse abuso ocorrer. Obrigado. Obrigada, doutor. Agora eu gostaria de, Marcelo Godin, contar um pouco da experiência da Polícia Rodoviária, o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal com essa causa, né, e programas como a Mão Certa. Acho que vocês já têm aí uma contribuição importante a dar ao tema. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da organização. Bem, a Polícia Rodoviária Federal, ela instituiu a Comissão de Direitos Humanos em 2008, mas o nosso projeto o mapeamento dos pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais em todo o Brasil, deu início em 2003. Já estamos na 6ª edição, já recebemos algumas premiações nessa temática de direitos humanos. Eu, em particular, sou instrutor da academia, do curso de formação. Hoje, o cidadão que presta o concurso e vai para a nossa Academia Nacional em Florianópolis, ele tem na grade do curso de formação 22 horas aulas de Direitos Humanos e Cidadania, e a gente trata essa temática da exploração sexual de crianças e adolescentes para que esse cidadão
quando ele vai ali receber um porte de uma arma de fogo, ele vai exercer o policiamento nas rodovias federais, ele possa estar sensibilizado pela causa. E nós realizamos também workshops, seminários, e temos uma grande parceria no mapear com a OIT, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, como a Childhood Brasil, que é uma grande parceira nossa, onde há o envolvimento do programa Na Mão Certa, de muitas empresas que assinaram esse pacto, né, empresarial, onde nós participamos também de workshops, seminários, juntamente com a Childhood. E muito importante no nosso mapear, porque o policial de ponta, nas rodovias federais, ele faz esse levantamento dos pontos, né, vulneráveis. E o último mapear, na sexta edição de 2013 e 2014, foram constatados no levantamento 1.969 pontos vulneráveis, onde 566 foram os pontos críticos, onde houve ali a ocorrência do resgate, houve ali a exploração sexual em si. Houve uma grande inovação nesse último mapear, porque nós inserimos no questionário a questão de gênero, né? Antigamente era focado somente o gênero masculino e feminino, e também agora foi inserido o transgênero. E nessa última pesquisa, nesse mapear, foram constatados dos pontos críticos 33% de transgêneros vítimas nas rodovias federais, né? E tem sido um norteador em políticas públicas em todo o Brasil, o nosso mapear, e serve também para os gestores públicos dessas regiões, para que eles possam levar mais investimentos de políticas públicas, principalmente para o Conselho Tutelar, que é um grande parceiro da PRF. No momento da equipe, ali, numa ocorrência de resgate, o primeiro parceiro da rede de proteção que é acionado é o Conselheiro Tutelar. Então, nós sabemos que o conselheiro ele precisa de investimento, de qualificação, de capacitação também, os agentes de saúde. Nós realizamos, através dessas comissões de direitos humanos, realizamos palestras, seminários, junto às comunidades, ao entorno desses pontos críticos, ações preventivas, realizamos campanhas de mobilização, de conscientização. O policial recebe capacitação continuada, porque ele tem que ter um olhar humanizado quando ele vai abordar um veículo, ver se aquela criança que está ali sendo transportada, se ela está, né, ali devidamente documentada, com o seu responsável, né, não somente focar a questão do combate às drogas e armas, mas também focar ali o tráfico interno de pessoas, porque nesse último mapear foi constatado ali também vítimas que eram de outras regiões do Brasil. Então, ou seja, né, elas foram ali traficadas por esses aliciadores, porque por trás desse crime violento está uma rede criminosa que está sempre evoluindo os seus modos operantes. Então, a polícia não pode ficar atrás, ela também tem que evoluir. E, nesse novo mapear desse ano, nós estamos com uma nova ferramenta, um aplicativo onde o policial, né, ele vai ter em seu celular funcional esse aplicativo móvel para que ele faça o levantamento online e também registre imagens desses locais, e isso vai para um banco de dados, uma plataforma onde será filtrado, e teremos um banco de dados mais eficiente para que possamos desenvolver melhor ainda o nosso mapear. E está inserido também no nosso mapa estratégico essa questão do combate ao enfrentamento às violações de direitos humanos. Então, é muito importante a nossa missão ser uma polícia de segurança pública e com cidadania. Então, a PRF ela tem se preocupado com isso, né, para que ela possa ter esse cuidado, até mesmo na hora da abordagem dessa vítima, para que não ocorra a revitimização dessas crianças e adolescentes. Nós temos, então, esse cuidado na hora da abordagem, da entrevista, né, para que essa criança, essa adolescente não seja revitimizada. Então, essa qualificação continuada é muito importante. Então, quero agradecer a nossa participação nesse seminário. Obrigada, Dá. Agora, eu gostaria a doutora Roberta Merli falar da experiência dela lá como delegada, daí, atendendo crianças e adolescentes lá numa região. Primeiramente, boa tarde a todos. Também quero agradecer o convite feito e parabenizar a Folha de São Paulo por essa iniciativa, né, de promover eventos desta natureza, porque é muito importante trazer a sociedade a esta discussão. Isso porque, e muitas das vezes, nós não conseguimos mensurar essa importância, porque tão importante quanto combater esse tipo de crime é preveni-lo.
E a prevenção a gente só consegue com informação, com conscientização, é falar do problema, não ter pudor para falar desse tipo de questão, né? A questão do falso moralismo, a questão já, como bem o doutor e a doutora falaram, isso aí não me diz respeito, eu não quero me envolver. Todos nós somos responsáveis. Então, trazer essa consciência, conscientizar as pessoas, as crianças, as famílias, que elas são titulares de direitos, porque a partir dessa conscientização é que chegam as denúncias, né? Eu trabalho no município de Manacapuru, né? Acredito que aqui ninguém conheça. É um município que fica a 85 quilômetros de distância da capital, Manaus, do estado do Amazonas, e é um município que é cercado por mais de 200 comunidades rurais. E grande parte dessas comunidades são cercadas, só tem acesso através de barco, onde temos que atravessar o rio e ficam a 4, 5 horas de distância do município. Então, vejam, né, se já é difícil combater esse tipo de crime nos grandes centros urbanos, imaginem num local tão distante, onde tudo é difícil, o acesso é difícil, a informação, chegar é difícil, tudo é muito, muito complicado. E, até por conta disso, nós fazemos também trabalhos de prevenção, palestras junto às escolas, né, para aquele jovem, discutindo sobre tudo, né, sobre drogas, sobre a violência doméstica, chamando não só a criança ou o adolescente, mas a família, né, porque é importante formar essa consciência, a estrutura familiar. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, porque eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando. Ano passado, foi levada pelo Conselho Tutelar uma menina de 10 anos, porque ela vinha sendo vítima do próprio pai, vítima de abusos sexuais. E essa menina, quando viu o Conselho Tutelar passando pela rua, eles foram fazer um outro atendimento, não tinha nada a ver com a casa dela. Quando ela viu o Conselho Tutelar, ela chamou a conselheira e disse, olha, eu quero pedir ajuda. E denunciou. E aí foi quando ela fez a denúncia contra o pai. O caso foi levado para a delegacia, nós tomamos todas as medidas cabíveis, mas eu achei muito interessante a fala dela, né, quando ela disse, não, eu tive coragem para pedir ajuda, porque uma vez eu vi na televisão que o Conselho Tutelar é um órgão que protege as crianças. Então, vocês vejam como é importante a informação. Né? Talvez, se essa informação não tivesse chegado a essa menina, de alguma forma, até hoje ela poderia estar sendo vítima desse pai. E aí eu abro um parênteses aqui, até para dizer como é importante a participação da mídia, né? Que muitas das vezes sofre muitas críticas, e aí existem mídias e mídias, né? Mas é muito importante essa participação, porque a informação é tudo. E foi o caso dessa menina, né? Essa menina, ela tinha plena consciência, ainda que de uma forma indireta, que ela era titular de um direito, e ela fez valer esse direito, né? Outra situação muito comum na região, né, são a questão dos casamentos infantis, né? Como disse a doutora Daniele, que o Brasil infelizmente lidera o ranking dos países da América Latina, e no ranking mundial é o 4º colocado, né, que infelizmente é uma vergonha, é uma triste realidade. E nessas comunidades é muito comum as meninas elas vão viver com homens mais velhos, e com 11, 12 anos de idade elas já iniciam, né? E muitas das vezes esse tipo de denúncia chega de maneira indireta. Não chega para a gente assim da maneira direta. Chega o quê? Aquela jovem vai à delegacia denunciar uma violência doméstica, e aí, né, na conversa, quando nós perguntamos há quanto tempo você vive com esse companheiro, desde os meus 12 anos de idade, né? E aí já desdobra para um outro tipo de crime, além da violência doméstica, né, o estupro de vulnerável. Às vezes ela vai querer alguma informação sobre pensão alimentícia. No interior é muito comum as pessoas procurarem a delegacia para saber de outras informações, e aí chega para a gente, nossa, a gente vai ter que abrir uma investigação para apurar esse caso,
né? Ela está vivendo... E a família sabia, não sabia, né? Consentiu? Na maioria das vezes, sim, porque até para sair... Porque o que leva a isso? É a situação de pobreza mesmo, é a pobreza, é a falta de perspectiva, falta de sonhos, né? Você vai perguntar a uma menina dessa, qual o seu sonho? Né? O que você quer ser quando crescer? E, às vezes, não tem, ela nem pensa nisso. É tão fora da realidade dela que ela nem pensa nisso. Então, assim, é um trabalho muito importante, é um trabalho diário, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho a longo prazo, mas é importante debater, falar, e é por isso que estamos aqui hoje, que é para poder falar e não nos calarmos. Obrigada, já me coloco à disposição de todos para qualquer informação. Obrigada. Obrigada. Então, aqui nós temos a polícia, a gente tem o judiciário, a gente tem o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal. E quando a gente fala de uma violação de direitos como essa da exploração sexual, a gente tem que falar mesmo de rede de proteção, porque se a gente vai conseguir garantir esse direito e fazer com que esse crime não fique impune se a gente tiver todo um sistema para fazer com que, desde o depoimento dessa criança, dessa vítima, seja tomado de forma correta, até a sentença e tudo mais. Eu queria que vocês falassem agora, no dia a dia de cada um de vocês, como que isso é feito. Qual é a experiência de vocês nessa realidade que é de você garantir um direito e também a gente lutar contra a impunidade. Vai ser na ordem? Bom, a porta de entrada dos casos, geralmente, é a escola, né? E eu agradeço, doutor, o senhor ter falado sobre essa questão, porque a gente vem notando um movimento absurdo, delirante neste país, de impedir que sejam divulgadas informações sobre gênero, violência e sexualidade nas escolas. Isso é delirante, isso é coisa de gente imbecil. Eu não tenho nem o que dizer, porque como que a gente pode tratar da questão do abuso sexual infantil se as crianças não forem ensinadas sobre direitos sexuais e reprodutivos, se isso não for tema de debate na escola e na família? É claro, a escola é o espaço de diversidade, de construção de diversidade, de troca de experiência, precisa ser falado. As parlamentares hoje aqui, no debate anterior, falaram justamente disso também. Porque isso me afeta. Eu sou promotora de justiça, eu preciso que essa criança saiba expressar os erros que acontecem com ela em casa ou em qualquer outro lugar, que ela saiba identificar essa forma de violência, não é? Então, a escola é uma porta de entrada fundamental, é importante a formação dos agentes escolares, enfim, né, professores, orientadores educacionais, para que saibam fazer essa escuta qualificada, que, inclusive, está aí prevista nessa nova lei, que é diferente da escuta especial que nós, do Judiciário e do Ministério Público, fazemos, né? Então, que isso possa ser feito. Então, nós temos a escola, obviamente, a escola encaminha para a polícia, para no caso, o que mais, gente? Conselho Tutelar, Ministério Público, nós todos somos receptores aí secundários, né, desse relato. É importante que a rede atue de forma concatenada para evitar múltiplas oitivas. Assim como é importante que o judiciário também, por exemplo, uma vara de violência doméstica, uma vara de família, uma vara de infância e juventude, atue de forma concatenada para que um único depoimento valha para esses espaços todos, enfim, né? O que eu atuo? Quando eu recebo uma notícia de fato, ocorrência de um crime de abuso sexual, eu imediatamente ajuizo uma ação de escuta para que essa criança seja ouvida diretamente pela minha juíza. Eu só preciso que essa criança seja ouvida pela minha juíza. Os policiais que estão na minha cidade, a minha rede, enfim, que atua nessa área toda, já sabe que eu não quero que eles ouçam essa criança. Eles podem colher informações do pai, da mãe, de tios, professores, mas eles não precisam escutar a criança para saber o que houve, né? Porque o que existe, muitas vezes, é uma curiosidade do adulto em saber o que ocorreu, né? Mas não há necessidade para o sistema de justiça que todas essas pessoas ouçam a criança. Então, eu fico sabendo, eu peço para a minha juíza ouvir. Interessa a mim só que a minha juíza ouça.
Só a gente precisa saber disso. E que sejam adotadas providências no âmbito civil, enfim, outras coisas que a gente faz. Então, a partir dessa produção antecipada de provas, que é uma atitude que eu já adoto há 6 anos, eu encaminho para a delegacia de polícia, requeiro a instauração de um inquérito policial, vou ouvir as outras pessoas e depois eu ajuizo a ação penal. Mas a minha primeira medida de redução de danos no âmbito criminal, sem prejuízo das outras todas, né, dos órgãos respectivos, é ouvir essa criança, garantir a sua oitiva e que ela seja única. Nem sempre eu consigo isso, mas é o que eu tento fazer. Eu posso falar de 2 lugares. Eu sou juiz de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. É uma cidade de maior IDH, um dos maiores IDHs do país, e a gente tem muitos casos de abuso, então acho que é importante a gente ter isso presente, que abuso sexual se dá em todas as classes, com meninos e com meninas. Eu faço muitos casos. E eu também sou assessor, sou membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de São Paulo, que a gente tenta justamente pensar, então, a forma de atendimento e prestar assessoria no Estado. No âmbito do Estado, nós fizemos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, tanto de saúde como desenvolvimento social e de segurança pública, um fluxo de atendimento, justamente pensando quais seriam as portas de entrada que essa criança tem quando há situação de violência. E, pela lei, seriam, isso se repete, se reproduz nessa nova legislação, seriam a saúde, a assistência social e a segurança pública, as delegacias de polícia. Portanto, seriam os 3 órgãos que poderiam acolher essa criança. Os demais têm um caráter preventivo, onde se dá a revelação, há uma diferença entre a revelação que a criança faz na escola e uma escuta que seria formal, feita por um desses órgãos. Na época, nós tentamos pensar que a criança, onde quer que ela chegasse, ali se daria escuta e um papel único, um formulário único de atendimento circularia, mas não a criança. E, nesse contexto, acho que tem um papel muito importante da assistência social, que é de avaliar a capacidade protetiva dessa família. Porque a gente sabe que, muitas vezes, o abuso é transgeracional, essas mulheres foram, ou mesmo os homens, foram vítimas de abuso sexual. Então, há uma situação de fragilidade que precisa ser analisada não só em relação a essa criança, mas também a outras crianças da família, e é muito frequente que haja, sobretudo em famílias um pouco mais vulneráveis, pressão por parte da família que essa criança, entre aspas, desminta os fatos, porque o garantidor, o provedor da família estaria preso ou estaria afastado. Então, a assistência social tem um papel fundamental nesse processo de poder fazer essa avaliação, de dar suporte para essa família, para que ela consiga lidar com essa situação e dar efetivamente apoio para a criança. Então, a ideia no Estado de São Paulo é a gente está provocando, sugerindo ao presidente do Tribunal de Justiça que solicite ao governador do Estado que crie um grupo de trabalho institucional para nós definirmos um modelo de atendimento integrado, porque é uma grande novidade dessa lei, 13.431, que é previsto como um direito da criança e do adolescente a integração do atendimento. Caso esse atendimento se dê de uma forma desarticulada, há uma violação de direito por parte do Estado, e há uma segunda inovação da lei, é de prever como uma das formas de violência da criança e do adolescente a violência institucional. Se o Estado não atende essa criança de acordo com os parâmetros que estão previstos na lei, o Estado é responsável por essa violência. Portanto, nós temos uma parcela de responsabilidade bastante grande. Então, cada Estado vai ter que definir seu modelo de atendimento com as especificidades locais. De fato, no meu âmbito local, a gente faz reuniões de rede periodicamente. Então, a educação sabe que ali é um espaço de revelação. Normalmente, é um professor que tem vínculo com a criança, mas a gente percebe que havia uma prática do professor levar para o coordenador pedagógico, para o diretor, e fazendo com que essa criança tivesse que repetir essa fala várias vezes, para depois passar para o conselho tutelar e até chegar nessas instituições. Então, é fundamental que todos esses órgãos estejam juntos, refletindo sobre esse fluxo de atendimento. Eu tive a oportunidade de ser presidente de uma associação brasileira de juízes, promotores e defensores da infância. A gente fez um fluxo, em parceria com outros atores, sobre a forma de atender essas crianças, para evitar justamente essa revitimização, de forma que ela seja ouvida o menor número de vezes possível. Eu queria abordar com vocês um outro aspecto que é importante também, que é o despreparo dos operadores do direito para
acolher essa criança, para entender ali. A gente viu delegados, no caso do estupro coletivo, lá que foi afastado do caso, porque a forma como culpabilizar a vítima, o machismo que ainda cerca essa questão. Eu queria que você falasse um pouco disso, como tratar dessas questões e como humanizar esse atendimento, como fazer com que esse atendimento seja, de fato, efetivo. Então, primeiramente, eu penso que, para a pessoa trabalhar com isso, ela tem que ter... ela tem que gostar de atuar nessa área, e não são todos, né? Eu vou falar mais voltado para a polícia. Então, na hora de fazer a lotação mesmo, vou falar assim na parte bem prática, de fazer a lotação daquele policial. Olha, você vai assumir uma delegacia especializada em crimes contra a mulher, ou contra o menor, ou contra o idoso. Ter o cuidado de buscar pessoas que se identifiquem com esse trabalho, porque não é todo mundo, né? Não é todo mundo que tem esse perfil. Então, esse já é meio caminho andado, né? O segundo caminho é buscar a especialização mesmo, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce preparado. Então, quanto mais informação nós temos, quanto mais nós estudamos, mais vamos estar preparados para atuar nesse tipo de problema, porque não é fácil você fazer a escuta de uma criança de 5 anos, né, relatando que foi abusada pelo... Eu já tive casos de avô abusar de netas. Então, assim, são coisas muito chocantes. Então, realmente não é fácil. E que, se você não cuidar, afeta até o seu emocional. Então, esse preparo é importante, porque a gente vive numa sociedade onde é muito comum culpar a vítima. Eu ouço vários relatos de crianças que chegam comigo, e a questão, aí eu quero abrir um parênteses também sobre essa questão da escuta, né, com a promulgação dessa nova lei, que é um avanço, assim. E, quando eu fui para este município, era muito comum o conselho tutelar, muitas das denúncias chegam através do conselho. E o conselho tutelar já tinha escutado a menina lá, a criança lá. Aí eu, na delegacia, vou ouvir de novo. E aí vou encaminhar o caso para o judiciário, e o juiz vai ter necessidade de ouvir. Isso quando não chega através da escola, que o coordenador pedagógico já ouviu, que o professor já ouviu, que encaminha para o conselho, que ouve. Então, eu procurei fazer uma reunião com todos, né, para poder... Eu falei, vamos minimizar isso, vamos... fazer. O ideal é que seja uma escuta só, o ideal, mas nem sempre nós conseguimos colocar o ideal na nossa prática, né, no nosso dia a dia. Né? Se o conselho quer participar daquela oitiva, venha para a delegacia, né? O psicólogo ali, para ouvir todo mundo junto, procurar um ambiente, ambientar, humanizar mais esse ambiente para aquela criança ser ouvida de uma maneira mais sensível. Perfeito. Temos uma questão aqui para o doutor Eduardo Rezende Mello, que é: considerando o quão influenciáveis são as crianças, principalmente por ainda refletirem muito do mundo criado pelos familiares, como delimitar o que é liberdade sexual daquela criança, o que é o seu direito e o que é uma exploração sexual, o que é um abuso, né? Então, como é que um juiz pode balizar todas essas questões que envolvem um abuso, um caso de exploração sexual infantil? Eu acho que essa é a importância dessa lei, ao prever um depoimento especial, através de profissionais adequados. E, como bem disse a doutora Roberta, é necessária uma capacitação conjunta, interdisciplinar e interprofissional dos juízes com os psicólogos e assistentes sociais, para que a gente entenda não só a dinâmica do abuso, mas também as etapas de desenvolvimento infantil. Então, no Estado de São Paulo, para além da escuta propriamente dita através desse profissional, faz-se uma avaliação complementar, porque a criança, ao depor, ela não se expressa meramente de forma verbal, há uma comunicação gestual, há uma comunicação corporal, há a contextualização dessa fala com a etapa do desenvolvimento da criança. Portanto, nós sabermos até que ponto aquilo que ela está falando condiz ao que normalmente uma criança daquela faixa etária tem de conhecimento
sexual. Então, são balizas que, normalmente, o profissional da psicologia, e foi a profissão que nós optamos no Estado de São Paulo por fazer essa escuta, tem condições de trazer complementarmente para a gente poder fazer essa diferenciação. Paralelamente, a metodologia da escuta permite que nós comparemos, normalmente, antes da entrevista, a psicóloga entrevista essa criança em apartado, pedindo que ela faça um relato de uma situação banal, um evento que tenha sido importante para ela, uma festa de aniversário. Então, ali a gente avalia a capacidade de memória e de descrição da criança, e isso vai ser comparado com o relato que ela fez em relação à questão do estupro de vulnerável. Portanto, a gente tem alguns elementos técnicos para poder avaliar o quanto ali há influência, e a gente tem muitos casos por exemplo, de alienação parental, da mãe ou do pai, sugestionar a criança para inventar uma situação de abuso, quando isso não ocorreu. E, nesses casos, é muito marcado que a criança consegue apenas reproduzir aquele fato sem ter grandes detalhamentos sobre a circunstância, o que é diferente de algo que ela tenha vivido e que ela acabe expressando com o corpo, etc. Então, há vários elementos técnicos que a literatura especializada tem nos trazido que permite fazer essa separação entre aquilo que poderia ser sugestionado e aquilo que efetivamente ocorreu. Uma dificuldade para a responsabilização em crimes dessa natureza é a coleta de provas, é a própria denúncia, tem uma série de coisas. Eu queria que também vocês pudessem falar um pouco desse lado, né? Então, que se fala muito de impunidade, mas às vezes também os elementos, como chegar lá, como chegar à responsabilização dentro de um universo que tem tantas especificidades e dificuldades mesmo da natureza do crime. Olha, eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam isso, o seguinte: quando eu faço a escuta de uma criança, e, assim, pela minha posição profissional, como a doutora Roberta falou, eu parto do pressuposto que essa criança está falando a verdade. Porque não há vantagem alguma a pessoa se colocar diante do sistema de justiça para relatar um crime de abuso sexual, seja criança, seja adulta. É um périplo, é uma verdadeira via crucis, é uma repetição infindável de atos, a pessoa tem que manter a história inúmeras vezes. Eu realmente não consigo vislumbrar que tipo de vantagem alguém auferiria levando ao conhecimento, revelando ao conhecimento público e ao do sistema de justiça ao conhecer esse tipo de crime. Como são crimes que acontecem na intimidade, aqui eu estou falando dos crimes de abuso sexual intrafamiliar, né, que correspondem à maior parte. Acontecem na intimidade do lar, muitas vezes o que a gente tem é apenas a palavra da vítima. E não é apenas, é tudo, é muito. Né? Então, ou a gente acredita, ou não tem outra coisa. Então, como o doutor estava falando, há uma série de circunstâncias que podem ser avaliadas a partir desse relato. É um relato que é rico, é um relato que não é apenas o verbo, a fala, né? É uma expressão, é uma sinceridade. Eu não sei lhe explicar isso, mas a prática de cada um... você identifica se aquilo é verdade ou não. E há uma série de outras questões, como mudança de comportamento na escola, se a criança anda triste, deprimida, enfim, retomada de comportamentos que já haviam sido superados. Então, há uma série de circunstâncias ligadas a essa criança que são avaliadas nesse momento. Porque, em outros crimes, um furto, um roubo... um crime de homicídio, muitas vezes você tem outros tipos de prova. Né? E, muitas vezes, lembrando aqui, os crimes de abuso sexual não deixam provas, marcas físicas no corpo. Isso existe também, às vezes, esse mito, né, de que, se não há um laudo positivo para a ocorrência de abuso sexual, é porque o abuso não ocorreu. Né? Quando nós sabemos que um quantitativo imenso de abusos ocorrem sem que fiquem marcas de violência. Né? Então, exigisse um laudo para que reste caracterizado o crime de estupro, por exemplo, é uma coisa que nós precisamos superar. Mas isso, infelizmente, doutor, não é superado. Né? A gente tem, hoje, sentenças, inclusive, que
casos muito conhecidos que ganharam relevância em CPIs e tudo que o juiz simplesmente desconsidera e faz um juízo meramente moral. Mas acho que tem uma questão institucional que é importante. Tem uma questão institucional que é importante que essa lei tenta resolver. Até a lei, a gente tinha as varas de violência doméstica que atendiam apenas as crianças que eram vítimas de estupro de vulnerável dentro da família, e as meninas. Se fosse um menino, ele iria para uma vara criminal comum, que então é isso que a doutora falou, que são pessoas que não têm a menor afinidade com a temática. Se a menina tinha sido abusada pelo vizinho, não iria para essa vara de violência doméstica. Então, agora, a lei coloca a necessidade de se ter uma vara especializada em crimes contra a criança, caso não haja, que esses crimes sejam processados pela vara de violência doméstica, independentemente se a relação do ofensor com a vítima for de caráter doméstico. A minha vara no Estado de São Paulo é a única ainda existente que é especializada em crimes contra a criança, desde 2006. E, quando isso se deu, houve um grande boom de casos na cidade, porque, justamente, a partir do momento que a população sabe que existe uma rede estruturada, em que essa criança, para além de ter um juiz especializado, vai ter o suporte da saúde, da assistência social, essa família vai receber o suporte, as crianças nas escolas recebem informação sobre esse tipo de atendimento, sobre os direitos, elas se sentem mais empoderadas para poder perceber que ali há algo de errado, relatar os fatos, e nós temos condições de atender e garantir os direitos. Nossa mesa está finalmente aqui acabando. Só queria fechar com uma questão que diz respeito aos policiais, que é a questão dos caminhoneiros, em que eles hoje têm uma tentativa de mudar, que eles sejam agentes de proteção e não mais de abuso. Eu acho que é uma mudança, importante. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, para encerrar o nosso painel, sobre essa mudança de mentalidade. É importante, até no passado, o caminhoneiro era visto como o agressor, né? E nós começamos a fazer um trabalho junto com a Childhood no programa da Monserta, capacitando esses caminhoneiros dessas empresas que são signatárias desse pacto empresarial, e também realizamos nas rodovias em todo o Brasil essa sensibilização com os caminhoneiros, e muitos deles, sensibilizados pela causa, têm sido agentes de denúncias. Né? Muitos param nas unidades operacionais, denunciando, ligando no Disque 100, no Disque 191 da Polícia Rodoviária Federal, e esse retorno tem sido significante. Eles têm multiplicado, até mesmo junto aos seus familiares, e agora nós estamos também inserindo no Comando Saúde dos caminhoneiros essa massificação desse tema, e nós sabemos que o retorno será proveitoso, né, para que eles também sejam multiplicadores e nos ajudem, né, nesse enfrentamento. E importante também frisar aqui da rede de proteção, a polícia, aqui em São Paulo, em particular, nós estamos integrados em 4 comissões, entre elas o Tribunal de Justiça, a Comissão Interdisciplinar de Tráfico de Pessoas, com a presidente, a desembargadora doutora Maria de Lourdes Rachid, e nós atuamos nesse comitê, onde as polícias estão presentes ali, como a delegacias especializada, o Ministério Público, todos unidos, né, por essa causa. Muito obrigada. Eu acho que a tarefa de todos é muito importante. Agradeço aqui a participação de todos e gostaria de avisá-los que a gente vai ter agora um intervalo de 15 minutos para um café, um rápido intervalo, e voltamos com o terceiro painel. Muito obrigada.